Hello, how are you? I'm fine, and you? Olá, turma, como é que vocês estão? Essa é a nossa segunda videoaula de inglês. Nós vamos dar continuidade. Primeira coisa, peguem um livro para a gente fazer as atividades, seguindo o livro, eu explicar para vocês as atividades que vocês vão fazer. Na aula passada, nós estudamos um pouco as partes do corpo, nós estudamos também alguns adjetivos que caracterizam essas partes do corpo, por exemplo, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, e aí vocês fizeram aquele desenho do corpo humano, né, com todas as partes do corpo, e aí ficou um exercício para vocês fazerem para casa, que foi esse da page 27, página 27, que era para vocês responderem aí a atividade, né, de número 5, que é com que a garota parecia, né, que era para vocês utilizarem as características que estavam do tipo de olhos, da cor dos olhos, do tipo de cabelo que estava aí nesse box, nesse quadro, e para vocês assinalarem qual que era a alternativa. Eu vi que a maioria acertou, né? Vocês me mandaram os exercícios, e aí a gente viu que essa garota aí da figura, que tá lá no número 4, a figura dela, she has brown curly hair and brown eyes. Então ela tem cabelos castanhos, né, ondulados e encaracolados e olhos castanhos, não é isso? Então, ó, she has brown curly hair and brown eyes, certo? Então é isso. E aí eu pedi para vocês responderem and you, né? E vocês, como é que vocês são, né? Aí para você reescrever essa frase substituindo as estrelas pelas suas características. Então você olharia cada um desses adjetivos e colocaria, né? Então eu, por exemplo, acho que eu tenho I have brown and curly hair and brown eyes. Sometimes my eyes are green. Os meus olhos são castanhos. Algumas vezes eles são look like green, né? Eles parecem verdes, mas geralmente eles são castanhos, ok? Eu não chego a ser blonde, né? Acho que eu não sou blonde não, né? Não sou loira não, acho que é cabelo castanho mesmo. Um castanho um pouco aloirado. Ok? Então, esses foram os nossos exercícios. Aí nós vamos continuar aí na página 28. Vocês vão pegar o livro de vocês aí na página 28. E nós vamos fazer esse exercício, né? Read the text below and do exercise 1 just for in your notebook. Então e é bom vocês copiarem os enunciados das questões no caderno de vocês para vocês praticarem um pouco a escrita, já que a gente tem tão poucas aulas de inglês, ok? E aí você tem esse quadro e tá escrito o seguinte: underneath we are all the same. O que tá escrito, gente? É que por baixo, nós somos todos os mesmos, somos todos iguais, the same, os mesmos, somos todos iguais, não é verdade? Então vamos lá, aí você vai fazer os exercícios. Exercícios number 1, what do the pictures in the text show? O que essas imagens aí no texto mostram? Aí você vai marcar A or B. The muscles of a human body são os músculos de um corpo humano. The bones of a human body, skeleton, né? Os ossos de um corpo humano. Então, o esqueleto. Então, o que essa ilustração está mostrando? Agora o número 2. In underneath, we are the same. What does underneath mean? Aí tá perguntando
nessa frase aí, underneath, we are all the same. O que significa underneath? O que significa por baixo, de longe? Bom, já respondi para vocês, né? Só vocês escreverem e assinalar. E aí a número 3, complete the poster above by replacing each icon, esse ícone estrela. Então complete esse quadro abaixo com a palavra apropriada. Você pode usar palavras do quadro para ajudá-lo. Escreva as respostas no seu caderno, né? Então, você vai substituir cada uma dessas estrelinhas por essas palavras, ok? E aí você vai ter Asian, elderly, indigenous, man, obese, skin, woman, ok? Então aí vocês vão substituir cada uma dessas estrelinhas por uma dessas palavras. Aí, por exemplo, qual que você vai colocar lá no primeiro? Por exemplo, você sabe que aquele primeiro esqueleto é de uma pessoa idosa, elderly, é uma pessoa indígena, é homem, é mulher, é obesa, é magra. Então você vai colocar. Vamos ver, é muito interessante esse exercício. What is the main idea of the test? Qual que é a principal ideia desse texto? It shows people that it is important to treat each human being in a different way. It shows people that we have different physical characteristics, but we are all human. Então, vocês vão, a primeira letra E, aí ó, a letra A. Qual que é a ideia principal desse texto? Ele mostra que é importante que as pessoas tratem cada ser humano de uma diferente forma. Ele mostra que nós temos diferentes características físicas, mas nós somos todos humanos. Então, é isso que vocês vão ter que perceber, ok? E aí vocês vão marcar qual é a alternativa correta. Mas copiem no caderno de vocês, ok? Bom, então, assim, fazendo esses exercícios, a gente dá continuidade ao nosso estudo sobre o corpo humano, e é uma reflexão interessante sobre, né, em que nós somos iguais, em que nós somos diferentes. E aí, antes de encerrar a nossa aula, eu vou passar para vocês um videozinho aqui com uma música para a gente recapitular o verbo to be. O verbo to be, ele está sendo utilizado aqui nesse quadro que a gente viu. Underneath, we are all the same. Ó, we are, nós somos. Então, aqui nós temos o verbo to be, na terceira pessoa do plural. Então, nós vamos lembrar, vou colocar uma musiquinha para vocês. Se vocês quiserem, vocês ouvem a música, vocês repetem a pronúncia. Então, a gente vai lembrar como é que se conjuga o verbo to be, que é o verbo ser e estar, no presente, no tempo presente, do modo indicativo. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are, ok? Vou colocar a musiquinha para vocês. Um minutinho. A gente está improvisando, não vai ficar assim muito bom, mas vamos fazer funcionar.
Viram? É legal porque dá pra gente, vocês conseguem com as ilustrações deduzir o significado das outras expressões, né? Então ele diz lá, I'm here, e aí você vai, they are plants, então você consegue perceber o significado das outras palavras. Qualquer coisa, vocês ouçam mais de uma vez a música, anotem as palavras com significados para vocês irem enriquecendo o vocabulário de vocês, ok? Então é isso, aguardo os exercícios de vocês. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar e até a nossa próxima aula. Bye!